Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para servir ao Senhor com a nossa adoração. E que possamos estar dispostos a isso. Que sejam momentos realmente preciosos aqui em comunhão com os irmãos e também adorando ao Senhor, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Gostaria de ler com você e vou pedir a sua ajuda para que a gente possa fazer uma leitura alternada. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 25 ao 34. Então, com a participação de toda a igreja, nós vamos ler esses versos. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34. Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Quem achou aí diz amém. Amém. Se você tem um exemplar da Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Se não, pode acompanhar pelo telão, não há problema algum. Diz assim, as palavras do Senhor Jesus. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 33, todo mundo junto, vamos lá? 3, 4. Existe uma coisa muito curiosa, Às vezes o corpo está num lugar, mas a mente está em outro lugar. E isso pode estar acontecendo aqui nessa noite. Você deve ter chegado aqui ao culto, sentou, está se sentindo até muito bem, está aqui, mas uma parte da sua mente está tentando resolver como vai ser durante a semana. Talvez você esteja nessa área de preocupações. Já está muito na segunda-feira, na quarta, na quinta, para resolver os problemas. Já está pensando no trabalho, nas decisões que você precisa tomar durante essa semana. Está naquela resposta que você muito provavelmente deve estar aguardando, naquilo que pode acontecer durante essa semana, as preocupações. E talvez um dos maiores desgastes da vida seja essa, a preocupação. Aquilo que não aconteceu ainda, uma preocupação. E este texto que nós lemos nos leva a refletirmos sobre isso, para que nós possamos ocupar a nossa mente, o nosso coração
nesta noite, não no dia de amanhã, mas no presente. O Senhor quer que você viva o presente, adorando e glorificando ao Senhor com intensidade. Então você está na casa do Pai, né? Você não pode sofrer com antecipação. Jesus, Ele conversa com as pessoas que também, como cada um de nós, tinham problemas e preocupações reais. Mas Ele diz: observai os lírios do campo. É focar o olhar para Cristo, olhar para Jesus de forma maravilhosa, ver que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando da sua vida, o Senhor está cuidando da sua família, o Senhor está cuidando do seu trabalho, independente do que seja. Você crê nisso? O Senhor está presente e Ele merece exclusividade. Ele merece o primeiro lugar, a primeira atenção do nosso olhar seja para Ele, exclusivamente para Ele. Eu gostaria de pedir a você, por gentileza, se colocar de pé, para a gente já começar a orar ao Senhor. Não pedir nada, eu sei que vai ter um momento para a gente pedir as coisas, interceder aqui, mas nesse momento adorar o Senhor, engrandecer o nome daquele que vive e reina. O nosso Salvador não está mais no túmulo, não está mais, Ele ressuscitou, e Ele merece toda a honra, toda a glória, e por isso eu convido você a glorificar ao Senhor. Você está na casa do Pai, o dono desta casa é Jesus. Enquanto estivermos orando, adore ao Senhor, agradeça ao Senhor pelo dom da vida, agradeça pelas boas razões, agradeça também, talvez você não considere as vitórias hoje, mas já vai profetizando que o Senhor vai te abençoar. Ele está abrindo portas, Ele está realizando milagres. Ele é o Deus de milagres, Deus de promessa, o Deus do impossível. Então comece a profetizar aquilo que já ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Você crê assim? Então eu e você somos convidados nessa noite a louvar. Se alguma coisa roubar a sua atenção, deleta. Senhor, a minha atenção está para te louvar, te engrandecer nesta noite. A minha atenção está para ouvir a Tua palavra nessa noite e receber uma porção de graça da Tua palavra. Então, quero convidar você a entrar espiritualmente no Santo dos Santos. Você tem acesso, porque o Senhor está aqui. Amém? Vamos ser conduzidos um momento de oração pelo Simão Pedro e depois vamos louvar ao Senhor Jesus com alguns cânticos. Obrigado, Deus, pela Tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, Senhor. Somos gratos ao Senhor, porque Tu nos trouxe aqui nesta noite, cuidou de nós nesse dia. Agora reunimos aqui na Tua presença santa para Te adorar. Tu és a única razão porque nós estamos aqui, Senhor. Não tem outra razão. Tu és a única razão porque nós estamos aqui. Tu és o centro de todas as coisas. Tu és o centro do louvor, o centro de toda adoração. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Queremos clamar, ó Deus, para que Teu Espírito Santo seja derramado aqui nesse lugar. Derrama, Pai, o Teu Espírito sobre as famílias aqui presentes, sobre cada vida que entrou aqui neste lugar. Queremos prestar culto ao Senhor, Deus, da maneira que Tu és merecedor, porque Tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Pai amado, que haja um espírito de adoração, de louvor no seio da Tua igreja. Vem trazer quebrantamento nesta noite, venha nos curar nesta noite, curar nosso coração, nossas emoções. Pai amado, o Senhor sonda os corações aqui. Recebe, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Manifesta aqui no nosso meio, Pai, a Tua santa e bendita presença. Possamos sentir Teu Espírito Santo enchendo este lugar, Senhor. Tu és a razão porque nós estamos aqui. Recebe todo o louvor, toda a honra e toda
toda glória. Aleluia, glória a Deus. Louve ao Senhor de todo o seu coração. Reconheça que Ele está aqui nesta noite para ser adorado, e você está aqui. A gente sempre diz que você é responsável pela adoração, pelo louvor que presta a Deus. Então louve o Senhor, diga para Ele: Senhor, eu estou aqui para te louvar, para te exaltar. Eu quero deixar de lado aquilo que talvez vai acontecer amanhã, que eu nem sei que vai ser amanhã, ou amanhã ainda não chegou ainda, né? Mas você está aqui nesta noite, viveu esse dia, então agora adora o Senhor. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é Deus. Aleluia, Tu és a razão, Senhor Deus, porque Tu estás aqui nesta noite. Aleluia, santo, 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 santo é o Senhor. igreja mais uma vez pro Senhor. Recebe, Senhor, da igreja. Te louvamos, Senhor, da igreja.
nosso Deus, né, queridos? Como foi lido na palavra antes, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ainda que falte amigos, ainda que, a palavra diz que ainda que o teu pai e a tua mãe, né, te abandone, eu jamais te abandonarei. O Senhor estará com você em todo tempo. Só basta você ter Obrigado, Deus. uma comunhão com o Pai, sabe? É isso que o Pai quer de nós. Uma comunhão mais íntima de pai e filho. Qual filho que não quer se achegar ao Pai, né? E qual pai que não quer ter comunhão com o filho? Basta que a gente se aquete o nosso coração na presença do Senhor. Como diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Porque a nossa esperança está nele, a nossa vida está diante da presença do grande eu sou. Então descanse no Senhor nessa noite, respire na presença do Senhor, toque o coração do Pai nessa noite com a sua adoração, com a sua vida, com o seu pensamento. Alegre o Senhor com aquilo que você pensa, que você faz, entregue ao Senhor. Nós viemos aqui para isso, para adorar o nosso Deus. Nós não viemos aqui apenas para cumprir um protocolo. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. E muito em breve Ele virá. E estaremos face a face com Ele. Muito em breve isso vai acontecer. E nós devemos dar a Ele aqui, enquanto estivermos nessa terra, da adoração, porque lá no céu estaremos com Ele face a face. E nós veremos como Ele é. Então, creia, entregue a sua vida, entregue o seu coração, Senhor. Obrigado, Deus. Tu és minha porção, tu és a minha herança.
Obrigado, Deus. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Todo louvor, toda honra e toda glória. Há louvor no céu o tempo todo. Os anjos adoram o Senhor. Os anjos cantam louvores ao Senhor dia e noite. E a igreja de Cristo aqui nesta terra. E aqui a gente não fala de denominação, a gente fala de igreja, o povo lavado pelo sangue do Cordeiro, o povo ao qual Jesus vem buscar a sua igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja não é o templo, a igreja é você, é o povo de Deus espalhado por esta terra, por esta cidade, por esta nação. Adora o Senhor, porque junto com os anjos, nós também adoramos. Os anjos adoram no céu, nós adoramos aqui na terra, e um dia estaremos todos juntos adorando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A Ele todo louvor, a Ele toda honra. Busca o Senhor nesta noite, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Busca o Senhor nesta noite, deixa Ele encher o teu coração. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pega a tua mão bem alta e começa a adorar o Senhor. Senhor nosso Deus. Adora o Senhor da igreja, aquele que é e que há de ser, que há de vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor da igreja, santo, santo, santo é o Senhor.
quero convidar você nesta noite. Eu quero convidar você a derramar o teu coração na presença do Senhor da igreja, aquele que reina para todo sempre. Peça para Ele quebrantar o teu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, traz quebrantamento para os nossos corações nesta noite. Vem nos ensinar a te adorar, Senhor, junto com os anjos aí, Pai, na tua presença. Os anjos louvam o Senhor constantemente, e a tua igreja também te louva. Nós te louvamos, Senhor, declaramos a tua santidade, declaramos que só o Senhor é Deus, só tu és digno de todo louvor. Derrama, Pai, o teu Espírito nesta noite, que haja em nós um Espírito de adoradores, aqueles que louvam o Senhor. Pai, derrama o teu poder nesta noite, Pai, vem nos ensinar a te adorar, porque nós declaramos que o teu nome é nome sobre todo nome, não há nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, tu és o único Senhor. Por isso nós declaramos a tua santidade. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és digno de louvor. Aleluia. Tu és santo, Só a igreja declarando que Ele é santo. Canta a igreja. O Espírito Santo de Deus. Santo, santo. Tu és santo, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Poderoso. Tu és digno de louvor. De louvor. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Tu és santo. Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, pode assentar. Como é bom estar pensando nessa adoração que nós prestamos ao Senhor. Como é bom compreender que Ele é Senhor absoluto, que é aquele que reina para todo sempre. Como é bom nós entendermos isto, que o Senhor é aquele que se manifesta todos os dias sobre a nossa vida. Como é bom entender isto, querido. Entender que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos cantar mais um louvor. E agora, enquanto nós cantamos, gostaria de convidar você que vai dizimar nesta noite, você que vai trazer sua oferta, você que vai dizimar hoje, faça isso no espírito de louvor e de adoração. Faça isso neste momento. Quando ele cantar esse belo louvor, você sai do seu lugar, mas eu quero desafiar você, venha com espírito de gratidão a Deus. Deus não precisa da nossa contribuição, aliás, tudo vem da mão dele, tudo vem dele. Então você que vai dizimar ou você que vai ofertar, querido, venha com espírito de gratidão, de adoração, de entrega, de devolver, porque tudo vem do Senhor. A Bíblia diz, das tuas mãos tu damos, tudo vem do Senhor. Então faça isso em nome de Jesus. Aleluia. Sozinho, sem nada na mão.
dias morrendo, oh que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. E agora? Agora seu sangue vertido, caindo no chão. 3 dias morrendo, oh que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a cantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a cantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Agora ele vive a cantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Obrigado, Jesus. Obrigado a Deus por cada despedida nesta noite, por cada ofertante nesta noite. Recebe nosso louvor, nossa adoração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de liberar as crianças, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vou convidar todas elas para subirem aqui, no palco. Vamos cantar junto com elas um louvor, porque Jesus disse que as crianças são muito bem-vindas e delas é o reino. Do céu. Você está ligado aí, né, meu irmão? Você está bem? Está todo mundo aí? Nós vamos louvar o Senhor com elas, certo? Vem com Josué e a gente vai cantar junto com elas. Aí eu convido você para se colocar de pé também e a gente vai louvar com elas e com alegria. Amém? Então vamos lá, vamos cantar com elas. Vem com Josué, com alegria, hein? Vamos lá. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor
Agora vamos orar por vocês. Eu vou convidar a Rose para fazer essa oração por todos vocês. Senhor Deus e Pai, te entregamos nessa noite, ó Pai, a vida das nossas crianças, Senhor, que vão descer para o cultinho Glória a agora, Jesus. Pai. Que o Senhor fale com eles lá embaixo, Senhor, através das tias que vão estar ministrando a palavra para eles, ó Pai. Talvez de um jeito diferente, mas do jeito que o coraçãozinho de cada um deles entenda, Senhor. De um jeito que eles possam estar aprendendo a amar o Senhor, assim como nós também te amamos, ó Pai. Assim como o Senhor nos ama, ó Pai. Assim como o Senhor derrama esse imenso amor sobre nós, Pai. Coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada criança daqui, Senhor, para que eles cresçam com a Sua graça, Senhor, com o Seu amor, e que eles possam levar isso através deles, através das palavras, através das atitudes deles, ó Pai, em casa, na escola, ó Pai, para os coleguinhas do convívio deles, Senhor. Que o Senhor os abençoe e ilumine a cada vida dessas crianças, Senhor. Assim te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Podem ir com as professoras. Irmãos, hoje, pela graça de Deus, nós queremos dar aqui alguns avisos, né? O primeiro aviso que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos e irmãs é que está nos visitando hoje pela primeira vez os irmãos Daniel e Samuel, né? Sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dos nossos irmãos, né? Obrigado pela presença de vocês. Esperamos que os irmãos estejam super à vontade no nosso meio. Nós também queremos dar, né, aqui boas-vindas, está aqui pela primeira vez, os nossos irmãos Aguinaldo, a Lilian, a Érica e a Emilis. A Melisa desceu já com as crianças. Vamos aplaudir a Jesus por essa família também, né? Glória a Deus. Muito obrigado pela presença. Não é a primeira vez, mas está aqui conosco, né? Pastor Ageu. Pastor Ageu está aí, né? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus pelo pastor Ageu. Essa substância aí, né? Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe, né? Nós também estamos tendo a presença e vai ser o pregador da noite, o pastor João Batista, né? E ele está aqui conosco. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele também. Ele vai estar ministrando. O pastor Ageu e o pastor João Batista já são de casa, né? Mas sempre é bom tê-los conosco. E o pastor João Batista é pastor da nossa igreja, da nossa denominação, né? Lá de Brasília. Inclusive, né, o casal que está nos visitando também, eles são de Brasília. Então, hoje o pessoal de Brasília decidiu descer tudo para cá para cultuar com a gente. Glória a Deus! Então, sejam bem-vindos, Deus abençoe grandemente, conte sempre com as nossas orações. Daqui a pouquinho nós estaremos ouvindo a palavra de Deus, mas nós temos um aviso que nessa terça-feira, o culto da vitória, nós teremos a presença da pastora Rosana, né, da Assembleia de Deus, vivendo em Cristo, aqui de Andradas, e ela estará ministrando a palavra do Senhor. Então, vamos estar aqui. Eu gostaria de, né, incentivar você a estar conosco, né, e receber os irmãos da Assembleia de Deus, porque eles estarão aqui também ministrando louvor. O Pedro Alan vai estar aqui ministrando louvor, os irmãos conhecem, ele louvou ao Senhor aqui no aniversário da igreja, né? Eu peguei ele de surpresa e foi bênção, e agora dessa vez estarão ministrando o louvor e a pastora estará ministrando, né, uma palavra aos nossos corações, uma palavra de Deus, uma palavra, né, que eu acredito que vai ser bênção, uma palavra de Deus ao seu coração. Então, é claro, Deus vai revelar a sua palavra nessa noite, mas aqueles que desejam mais e mais de Deus, vai ser uma excelente oportunidade para estarmos aqui no culto da vitória, às 20 horas. E também é uma ótima oportunidade para a gente convidar amigos, pessoas, né, próximas de nós. Então a campanha é: seja abençoado e traga mais um ou mais uma para ser abençoada, né? Então vai ser bênção. E na terça-feira, dando continuidade aqui ao projeto, né, de cuidado, né, mútuo, cuidado, de discipulado, né, acolhimento,
né, com a doutora Gabriela, que tem já iniciado na semana passada, e esse é o objetivo que nós temos. Recentemente, alguns irmãos aqui da igreja, né, parte do conselho da igreja, fez um treinamento, né, um treinamento da nossa denominação em Poços de Caldas, que teve como título Liderança Transformadora, e falou muito sobre discipulado, né? E nós, como igreja, nós precisamos fazer discípulos. Então, nós precisamos romper um pouco com essa cultura que nós temos, que muitas das vezes é uma cultura individualista. Precisamos ter esse cuidado mútuo. Então, por isso que a Gabriela, né, tem sentido da parte de Deus de dar esses primeiros passos cuidando das mulheres da igreja. Então, é por isso a iniciativa. Não é apenas um clubinho de leitura, porque tem gente que menospreza, né? Mas não é sobre isso. É apenas algo mais especial do que a gente pudesse imaginar, que é um cuidado próximo, né? A doutora que, além da sua experiência, né, como médica, também com um cuidado cristão, que é os que a gente precisa. E toda a liderança, e muitos irmãos que têm acompanhado aqui conosco as reuniões de oração, temos orado para que muitos mais discipuladores possam nascer nesta igreja. Deus quer usar você, irmão. Deus quer usar você, irmã, porque o reino dos céus é um privilégio grande pertencermos. E a volta de Jesus está próxima, né? Por isso que nós precisamos impactar essa geração. Convidar aqui o pastor João, por gentileza, está aqui conosco, pela graça de Deus. Quantos estão preparados para ouvir a palavra do Senhor? Eu não sei se teria mais avisos, né? Mas eu acho que só esses, né? Pastorzão, seja bem-vindo, que bênção a figura, esse jovem simpático, né? 73 anos. 73, não parece, né? Parece menos, né? Que bom. Fica super à vontade, cremos que o Senhor já tem revelado a sua palavra ao seu coração e nós estamos dispostos a ouvir uma porção nesta noite. Amém? Fica à vontade. Agradeço a Deus a bênção e o privilégio de estar com os irmãos participando desse culto, ao pastor Guilherme pelo carinho, ao conselho da igreja, ao meu primo Pedro, que me convidou para estar aqui. Eu não vinha para pregar, eu vinha para participar do culto. A gente não vem como ouvinte, né? Todos nós participamos do culto. E a verdade é que a igreja vem ao templo. A igreja vem ao templo. A verdade é que isso aqui, quando os irmãos saem daqui, isso é uma construção. A igreja vai para suas casas. A igreja se espalha pela cidade. E eu me sinto honrado em poder participar desse momento tão significativo. Eu vim para uma reunião em Peniel, o Instituto Bíblico Peniel, da Missão Novas Tribos do Brasil, que celebrou 70 anos de organização nessa região, como o Instituto Bíblico, que preparou centenas e centenas de pastores, missionários, que trabalham em várias partes do Brasil e do mundo. E então tivemos lá ontem para celebrar a Deus. Eu estou com um problema, irmãos, de saúde. Eu prefiro o pedestral, porque eu não consigo segurar muito o microfone por muito tempo. E Peniel, não sei se, acho que tenho impressão que muitas pessoas aqui já conhecem Peniel, ou já foram lá. O foco do ensino de Peniel é preparar missionários para a pregação entre os indígenas, né? É um curso bíblico por 3 anos.
você faz um curso bíblico por 3 anos, depois você faz um outro curso que dá a noção de implantação ou plantação de igrejas indígenas. Você estuda um pouco de antropologia, de linguística para tradução, para ter noções, né, de tradução da Bíblia. Então, Penel tem esse foco de preparar pessoas para a pregação do Evangelho entre os indígenas. Se houver aqui, nessa igreja, jovens, né? Não precisa ser jovens novos, podem ser jovens mais idosos, né? Foram chamados para o trabalho de Deus. A Penel é um lugar apropriado para isto. Eu fui muito abençoado ontem lá. O pastor Ageu esteve conosco lá também ontem à tarde. Foi um período, o dia todo e à tarde também. E nós tivemos lá um grupo de pessoas que, com várias experiências de campos, né? E nós fomos muito abençoados. A palavra de Deus diz assim, 1 Pedro, capítulo 22, capítulo 1 de 1 Pedro, versículos 22 e 25. Meios novos, coração novo e evangelho eterno. Como se portar diante das mudanças atuais? Meios novos, um coração novo, mas o evangelho é eterno. 1 Pedro, capítulo 1, diz assim, versículo 22. Pedro dizendo, num tempo difícil de perseguição, não vou entrar aqui na questão histórica e contextual da época, mas um momento difícil. Pedro escreve aos cristãos: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, a alma só pode ser purificada pela obediência à verdade. A verdade é o verbo da vida. O verbo da vida é Jesus Cristo. Pedro continua dizendo, ele tem um objetivo para isso, né? Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A palavra aqui, ardentemente, no original, tem o sentido de se esforçar para dar a mão para alguém, né? Estender a mão, amar ardentemente. Tem esse significado também. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, a eternidade do Evangelho, ele está dizendo sobre isso, mediante a palavra de Deus que vive e que é permanente, a eternidade do Evangelho, a palavra que é permanente. Pois toda a carne, e aí vem a questão humana, há um contraste aqui agora, daquilo que é eterno e daquilo que é efêmero, daquilo que vive para todo sempre e daquilo que tem tempo, que tem limite. Pois toda carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece, novamente, o Evangelho eterno, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Esta é a palavra, a única, absoluta, a singular palavra que vos foi evangelizada. Interessante, irmãos, que a tecnologia, e nós temos tecnologia aqui no templo, né? Graças a Deus. A tecnologia pode ampliar a capacidade humana, mas não aumenta o poder de Deus. Pode transportar uma mensagem, mas ela não regenera o coração. Ela pode facilitar a vida, e facilita muito a tecnologia, mas ela não salva almas. A palavra permanece. Cristo salva. O Espírito transforma. E Deus continua chamando pessoas para amar, servir,
testemunhar, anunciar o Evangelho, porque a tecnologia para por aí. Verdade da Bíblia. Quando tudo muda, o que aqui não pode mudar? Vivemos num mundo de transformação. Há momentos que a história parece, quando a gente olha a televisão e vê as notícias, acompanha as transformações científicas, a gente olha que há uma modificação, uma mudança muito rápida nas coisas. O que parecia impossível hoje, a gente carrega no bolso. Eu estou com o celular aqui no bolso, que eu tenho aqui no bolso o banco. Eu tenho aqui no bolso todos os dados que eu preciso. Eu tenho aqui no bolso tudo o que eu preciso para sair daqui, para ir para qualquer lugar do mundo. Carrego no bolso. Eu trabalhei com computação em Brasília por muito tempo, na Universidade de Brasília. E naquele tempo, o computador ocupava um espaço maior que essa sala, né? Se pensasse em impressora, em CPU, em arquivos que eram guardados em grandes fitas, hoje em dia, o que se armazenava numa sala enorme, se carrega no bolso. Se carrega no bolso. Os dados, né, estão no nosso bolso. Então, a comunicação instantânea, né, a tradução da Bíblia hoje, os tradutores, não sei se os irmãos já ouviram falar na missão Além, que antigamente era Wycliffe, que trabalha com a tradução da Bíblia. Hoje, a tecnologia ajuda muito a tradução da Bíblia para povos que ainda não têm a Bíblia. Muitos povos ainda não têm a Bíblia. Nós temos no Brasil, no mundo hoje, mais ou menos 7 bilhões ou 8 bilhões de pessoas. 3 milhões e meio de pessoas nunca ouviram o Evangelho. 3 bilhões e meio de pessoas não têm uma só página da Bíblia traduzida na sua língua. Eu estou indo para o Amazonas, sábado que vem, próximo sábado, para um trabalho missionário, com a missão Asas de Socorro. Naquela região, Ribeirinhos, né? Estou indo para lá. Naquela região tem milhares de comunidades. Segundo o IBGE, centenas de comunidades que nunca ouviram o Evangelho, aqui no Brasil. Então a gente fica pensando, né? A pergunta da igreja não é simplesmente a questão do novo, né? Isso é novo. A pergunta cristã, a pergunta da Bíblia, o que Pedro está nos ensinando aqui, é como permanecer fiel a Cristo diante daquilo que é novo, diante das mudanças. Os irmãos sabem que por volta de 1455, Gutenberg, ele inventou a imprensa, né? Através de pequenas placas, aquilo que era escrito manualmente. A Bíblia era escrita manualmente, os livros eram escritos manualmente. E isso era muito difícil porque toda a informação e toda a cultura, toda a questão acadêmica ficava por conta da igreja ou daqueles que tinham acesso, que tinham condições de comprar os livros que eram muito caros. Quando Gutenberg descobriu e inventou a imprensa, a máquina que imprimia, o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. E aí teve uma revolução tremenda na Europa, porque o povo começou a ler a Bíblia e viu que as coisas que eles estavam sendo, aquilo que ensinavam a eles não era a pura verdade. A tecnologia mudou. A gente vê hoje, em 1889, a web, www, web, você tem hoje no seu celular, né? Isso trouxe uma revolução tremenda. O smartphone, né, trouxe uma revolução. Eu lembro aqui em Andradas, quando eu morava aqui em Andradas, a gente tinha apenas ali perto da igreja, tinha lá telefônica, né? As pessoas queriam telefonar para fora, ou aqui dentro da cidade, iam lá na telefônica, às vezes tinha fila, esperava ter o momento para poder fazer ligação. Hoje você tem o celular, você liga para o mundo todo, né? Então, essa questão está conosco hoje. Mas a verdade é, meus irmãos, que nenhuma dessas tecnologias resolveu o problema antigo da humanidade, que é o coração caído. Nenhuma tecnologia, por mais avançada que ela seja,
Hoje a moda é o IA, a inteligência artificial. Por mais moderna que ela seja, ela não muda, não tem poder para transformar de maneira alguma o coração humano. Nós temos mais dados e ainda continuamos com o rancor. Falamos com o mundo inteiro e ainda ferimos pessoas que estão ao nosso lado. Construímos máquinas capazes de fazer coisas muito complicadas, de alto padrão, mas continuamos ainda necessitando, você e eu, de um coração novo. A Bíblia não é antitecnológica. A Bíblia, ela é anti-idólatra. Ela não condena a tecnologia. Ela não condena a ciência. Ela não manda temer a tecnologia. Ela manda que nós temamos a Deus. Que nós que nós possamos servir a Deus. É o que a Bíblia nos ensina. O que está dizendo Pedro aqui, versículos 22 e 25, mas ele dizendo assim, nos lembra que em um mundo estável, a verdade de Deus permanece. O novo nascimento vem de Deus e nenhuma máquina, nem a inteligência artificial pode transformar a mente e o coração do homem. A verdade é que o novo nascimento vem de Deus e o fruto dessa nova vida que Pedro está dizendo aqui nos leva realmente a amar, e a máquina não consegue amar. Renovar os meios sem negociar o fundamento. A novidade pode servir à missão, mas ela nunca vai redefinir a verdade. A verdade é absoluta. No mundo onde as coisas são relativas, no mundo onde a sua verdade é a verdade, a do outro é a verdade, a do livro que você lê também tem uma verdade, o que você ouve nas salas de aulas, na faculdade ou na escola, há uma verdade. A verdade absoluta não está sendo discutida, porque a verdade absoluta é o Verbo, é o Evangelho, que não muda. Uma das coisas mais difíceis que existe hoje na pregação do Evangelho. Vou ver se eu consigo abrir isso aqui, porque eu estou tremendo de medo, mas é porque eu estou com um probleminha já de saúde, e às vezes eu não consigo fazer aquilo que eu tenho que fazer. Mas eu consegui, obrigado, Pedro, consegui, só para tomar um golinho de água. Eu esqueci o meu remédio em Brasília, não trouxe, eu tinha que tomar, esqueci. Mas então, a novidade tecnológica não muda a verdade. Uma das coisas que nós, pastores, missionários, que enfrentam, muitas vezes você prega o Evangelho, você fala do Evangelho, as pessoas creem no Evangelho, as pessoas creem na Bíblia, as pessoas creem em Jesus Cristo, as pessoas até creem que Cristo vai voltar, mas quando você fala assim, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, aí eles falam, não, espera aí, tem mais alguém que pode. Tem mais alguém que pode. O Evangelho é absoluto. Pedro está dizendo, Pedro diz que fomos regenerados por uma semente, a semente que Pedro diz aqui é a semente incorruptível, que não sofre mudança com o tempo, que não sofre mudança com a sabedoria do homem, que não sofre mudança com o avanço das relações sociais. Essa semente é incorruptível. Ele está dizendo, não é apenas incorruptível porque alguém disse, mas ela é incorruptível mediante a palavra viva, o verbo da vida. Palavra viva e permanente de Deus. E ele, então, contrasta a glória humana que seca como a erva, contrasta com a palavra de Deus que permanece eternamente. Versículo 24 e 25, Pedro diz o seguinte, toda a carne, já li isso, mas vou repetir, toda a carne
é como a erva e toda a sua glória. A glória do homem, ela é passageira, como a flor da erva. Seca-se a erva, cai sua flor, e a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esse contraste vale também para a tecnologia, para os sistemas que são atualizados, né? Eu tenho um celular que comprei há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, e a versão dele, iOS, alguns aqui devem conhecer o sistema operacional dele, né? E a versão, quando eu comprei, a versão do iOS estava 12 ponto alguma coisa. Hoje está no 26.6. A tecnologia, ela avança. Eles estão dizendo que até o final do ano, vão lançar uma versão beta 27. Tudo isso para que você tenha mais conforto. Eles lançam versões para correções, para mudanças. O Evangelho é o mesmo. O Evangelho não precisa de atualização. Ele pode precisar de contextualização, que é outra coisa. Mas ele não precisa de renovação. Ele é eterno. O Evangelho não precisa de atualização, de conteúdo, ele precisa de proclamação fiel, ele precisa de pessoas que o apliquem nas suas próprias vidas. É o que diz a Bíblia. E aqui precisamos afirmar algo decisivo, segundo Pedro. Deus é Senhor também da tecnologia. É Deus quem dá para o homem a mente para pensar. É Deus quem faz com que o homem se mova em busca do novo. É Deus quem coloca no coração e na mente do homem a interrogação, porque se não houvesse interrogação, se não houvessem as dúvidas, não haveria avanço também tecnológico. Mas Deus é dono da tecnologia. A inteligência humana, os materiais, as leis da criação e as possibilidades que tornam a invenção possível, existem, e elas existem, mas sob a providência e a soberania de Deus. Eu estava visitando um fazendeiro há pouco tempo, lá em Goiás, perto de Brasília, um lugar chamado Corumbaíba. Não sei se tem alguém de Brasília aqui, não sei se conhece, perto de Catalão, ali, naquela região. Interessante máquina, porque lá estão plantando soja, não sei se aqui, né? Plantando soja para todo lado, né? Desmatamentos e tal. E você vê máquinas que surpreendem a gente, máquinas que fazem coisas que 10, 15, 20 homens poderiam fazer, talvez em 15 dias, quase um mês de serviço, ela faz em apenas 1 hora. Né? Ela planta, ela colhe, ela tira aquilo que não presta, ela ensaca, ela faz tudo. As máquinas fazem coisas extraordinárias. Eu estava morava aqui em Andradas, antes de sair para estudar, em 1969, pastor Guilherme, 20 de junho de 1969, o homem pisou na Lua. Conhece a história, né? Pisou na Lua. O homem pisou na Lua. A humanidade conseguiu algo que durante séculos parecia uma coisa muito difícil, né? Mas a inteligência humana conseguiu chegar lá. Quando o homem pisou na Lua, ele não chegou num lugar que era desconhecido para Deus, porque Deus já estava lá, porque Deus já havia criado. Ele criou. Para o homem foi uma descoberta. E o meu avô, Messia Coelho, que era presbítero da igreja lá, na rua Bias Fortes, né, primeira igreja. Eu não gosto desse negócio de primeira e segunda igreja, viu, irmão? Eu acho que esse negócio... a igreja lá do Cruzeiro, onde eu fui pastor por muitos anos, chamava-se Segunda Igreja Presbiteriana de Brasília. Eu falei, irmão, vamos tirar esse negócio de segunda, porque no Evangelho não é de segunda em lugar nenhum, né? Pode ter 2 pessoas, mas é Evangelho, né? É de primeira sempre, né? Mas o meu avô falou assim, mas João, mas o homem pisou na Lua mesmo? Eu falei, meu avô,
pisou, né? Quando o homem chega aonde nunca chegou, descobre apenas os lugares aonde Deus sempre esteve. Onde Deus sempre esteve. E isso não sou eu que estou dizendo. Paulo diz assim, Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por meio dele, ele continua, e para ele são todas as coisas. A sua vida, todas as coisas, esse negócio de coisa para a vida fica meio complicado, né? Mas todas as coisas, inclusive você e eu, porque dele e para ele, está dizendo o texto, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por isso, esse microfone pode tornar a minha voz, a sua voz audível, mas não torna Deus mais poderoso. Não é o grito que vai te convencer. Não é o barulho que vai te convencer. É o poder de Deus. Não é a boa acústica que devemos ter. Não é o ar-condicionado que devemos ter. Não é o conforto que devemos ter que convence o homem. O que muda o coração do homem é o Espírito Santo. Não adianta ter uma boa, como tivemos aqui, um bom louvor, graças a Deus, um louvor edificante, um louvor ungido por Deus. Se não houver unção, não há transformação. A internet leva um sermão mais longe, mas não torna a palavra de Deus mais verdadeira do que ela é. Eu trabalho com uma missão chamada Billy Graham. O nome da missão é Procurar Jesus. A gente trabalha com internet. O foco é a evangelização via internet. E eu falo com, assim, a língua portuguesa, né? Porque tem francês, inglês, então, várias línguas. E eu falo com várias pessoas de vários lugares do mundo, em Angola, da língua portuguesa, pela internet. E você não vê, você não é vídeo, né? Você só escreve, você é proibido, não tem... É um sistema bem complicado. Só quero resumir o seguinte. A internet, a gente tem que escrever apenas palavras, pessoas que têm vários problemas, enormes problemas, né? Que entram numa fila, eu estava vendo aqui agora há pouco tempo, eu tenho aqui 40 ou 50 pessoas que estão esperando eu conversar com elas, pessoas que eu não sei quem são, que eu nunca vi na vida. Mas o que transforma o coração dessa pessoa não é a internet que chega lá em Angola, lá em Moçambique. A internet é um canal. O que chega lá é a palavra de Deus. O que transforma é aquilo que as pessoas, e muitos, não só eu, muitos escrevem. Teve agora uma reunião nos Estados Unidos dessa missão, e foram várias pessoas, eu não fui. Mas o foco é, a tecnologia ajuda, mas o poder é de Deus. O poder é de Deus. Então a tecnologia pode carregar palavras, somente Deus, pelo Espírito, aplica a palavra ao coração. Nós podemos usar os meios, né, para ampliar o alcance, mas nunca nós vamos conseguir, de maneira alguma, tirar a autoridade da Escritura e do Evangelho. De maneira alguma. Eu estou quase terminando, viu, pastor? O segundo ponto seria, eu estou querendo pegar um sermão presbiteriano aqui, mas não estou conseguindo, viu? Dentro dos 3 pontos aí, da homilética, da hermenêutica, da exegese, estou tentando fazer, mas está meio difícil. Mas trocar a obsessão, eu acho que eu também não tenho mais condições de fazer isso, eu já esqueci tudo isso, o pastor está mais novo, conhece mais do que eu. Trocar a obsessão por performance, pela cultura da fidelidade. A verdade é o que significa isso. Deus não mede o seu serviço apenas pelo que você produz, mas Ele mede o seu serviço, a sua vida, a sua pregação,
por uma coisa, por sua fidelidade a Ele. Pela fidelidade. Fidelidade que vem dEle, do poder dEle. É o que Pedro está dizendo aqui. Versículo 22, ele começa assim, versículo 22 começa com obediência à verdade. É a obediência à verdade é que muda o coração do outro. E essa verdade não é a minha verdade, essa verdade não é a instituição, essa verdade não é a constituição da nossa igreja, que eu prezo por ela há 45 anos de ministério nessa igreja. Não é isso. O que realmente faz a diferença é a verdade, a obediência à verdade, a palavra de Deus. Porque Pedro continuou dizendo, como é que essa verdade é aplicada na nossa vida, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, e tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, porque você foi chamado para obedecer à verdade, e essa verdade que está no seu coração leva você a amar a outra pessoa, a ser usado por Deus para ajudar a outra pessoa a compreender o Evangelho, porque quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Antes de falar de alcance, Pedro fala de uma vida moldada pela verdade. A vida cristã não é uma corrida à eficiência, à santidade. Nós precisamos procurar a santidade, isso é bíblico, né? Mas não a eficiência. Ninguém aqui é eficiente, ninguém aqui é santo. Todos somos pecadores. Então, na verdade, o que Pedro está dizendo é que a vida cristã não é uma corrida por eficiência, mas é uma caminhada em busca da santidade. E essa busca da santidade é a obediência à verdade. É lutar contra a minha vontade, contra o meu eu, os meus desejos carnais, que eu tenho muitos. É essa a verdade que é o verbo da vida, que está revelado nesta palavra que nós pregamos aqui todos os domingos. Essa verdade, que esta palavra, quando entra no meu coração, no coração daquele que ouve, não é a tecnologia, não é o Facebook, não é o WhatsApp, não é essa coisa, mas é a verdade conduzida por esse meio, que transforma as pessoas. 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, diz assim, ora, além disso, falando para a gente, né, para você e para mim, os pastores tiram muito isso para eles, né, pastor Ageu, pastor Guilherme, ora, além disso, o que requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado o quê? Fiel. E dispenseiro aqui é dispensa. Porque tem aquela conotação da palavra dispenseiro, que é aquele que está dispensando alguma coisa. Não, o dispenseiro aqui é aquele que guarda, é aquele que retém, é como se fosse um armário, que lá tem o arroz, o feijão, o macarrão, né? Que tem, o dispenseiro é o que guarda. Ele está dizendo, olha, além disso, o que se requer daquele que conhece essa verdade, que ele retém essa verdade, que ele tenha no seu coração lugar para essa verdade, não apenas um lugar para essa verdade, mas que essa verdade ocupe completamente o seu coração, para que esta pessoa que é possuída por essa verdade, seja um dispenseiro fiel desta verdade, da verdade. Vivemos cercados por métricas, né, por curtidas, né? A gente vê pessoas hoje todo mundo como é que chama? A pessoa que é muito vista aí nos influencer, qualquer pessoa é influencer, né? O cara não tem nada na cabeça, é influencer, né? E quer ser a curtida, o que vale a curtida, porque o mundo mede pelo número. As igrejas medem pelo número, muitas vezes, pela quantidade de pessoas, pela quantidade de milagres que as pessoas dizem que são, né? E Deus faz milagres, Deus cura. Pedro estava dizendo hoje aqui para mim,
milagre que Deus operou na vida de irmãs aqui, de pessoas aqui na igreja. Deus usa a tecnologia, usa a medicina, usa os médicos. Eu precisei de psiquiatra esse ano. Precisei de neurologista esse ano. Precisei de fazer exames sérios que eu nunca tive na minha vida. Mas Deus usa a tecnologia. Por isso que eu fui levado a pensar nisso, nessa mensagem que eu estou pregando pela primeira vez aqui. Deus me levou a pensar nisso. Até que ponto a tecnologia tem valor para mim, em comparação com o Evangelho, que é absoluto. Então, uma máquina pode ajudar a produzir 50 textos ou 1000 textos de uma só vez, mas ela não pode tornar um homem humilde. Ela não pode. Aquele homem que conduz aquela máquina que é poderosa, que colhe, que tudo, aquela máquina não pode mudar o coração daquele homem para que ele seja um homem humilde, a não ser o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De maneira alguma. Pode organizar a agenda. Eu estava pregando na igreja domingo passado, lá em Brasília, e um lugar eu estava com o celular aqui, né? Eu falei, o celular respondeu. Eu falei, está vendo? Essa questão da tecnologia, do algoritmo, né? Que acompanha a gente em tudo, né? Mas a verdade é essa, que o homem, ele pode organizar a agenda, mas essa máquina, essa ciência, essa coisa toda que é boa, ela não crucifica o orgulho. O orgulho do homem é crucificado na cruz de Jesus Cristo. Quando você olha para a cruz de Jesus, você vê que ele morreu humildemente, porque não havia em seu coração orgulho algum. O homem pode sugerir palavras de consolo, ou a máquina, né? Mas ela não consegue de maneira alguma amar alguém. Pode imitar um tom da compaixão, mas não pode produzir santificação no seu coração, no seu espírito. Nosso problema, irmãos, não é apenas a falta de informação. Nosso problema é o pecado. O problema do homem não é a falta de tecnologia, é a culpa. O problema do homem é a alienação de Deus. Por isso, o homem não encontrará na tecnologia a salvação para a sua alma. Só em Jesus a salvação. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é: Jesus veio a esse mundo, foi crucificado pelo meu pecado. Jesus veio a esse mundo, ressuscitou, para que eu tenha a vida eterna. E a terceira coisa: Jesus veio a esse mundo para nos dar esperança da vida eterna. Esse é o Evangelho. Esse é o puro Evangelho. Não há outro. E Lucas, o médico Lucas, capítulo 4, versículo conhecido de todos nós, diz assim, capítulo 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não tem máquina, não tem tecnologia, não tem IA, não tem nada, embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que sejamos salvos. A tecnologia pode aliviar dores, eu sei disso, melhorar tratamentos, escutar as distâncias, ampliar o conhecimento. Devemos agradecer a Deus por esses benefícios, mas o conforto não é conversão. Informação não é perdão. Longevidade não é vida eterna. A paz profunda da alma também não nasce de uma tela de computador, do Facebook ou de um filme que você vê. De maneira alguma, a paz vem
Segundo a palavra de Deus, a paz com Deus é fruto da reconciliação realizada em Jesus Cristo. Não há outra forma. Não há religião. E eu trato muito com isso. Eu estava evangelizando essa semana passada, uma pessoa lá da Arábia que falava português, muçulmano. E ele ouviu o evangelho, pediu para orar, porque a gente ora com a pessoa através do chat ali e tal, conversando e tal e tal. E aí quando, no final da oração, porque você escreve a oração para ele, para a pessoa do outro lado, né? Ele estava lá na Arábia Saudita, se eu não me engano. E aí quando, no final eu orei e tal, em nome de Jesus, amém. Aí ele falou assim, eu sou muçulmano. Eu acredito que Jesus foi um profeta, mas não é Salvador. Mas Jesus é o nosso Salvador, e nós cremos nisso. Então, discernir o tempo e usar os recursos, nós precisamos, como servos de Deus. A igreja não precisa fugir do seu tempo, ela precisa habitar nesse tempo novo, né, com sabedoria. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, portanto, vede prudentemente é saber filtrar essas coisas, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, esse tempo nosso, que passa rapidamente, remindo o tempo, porque os dias são maus, com toda a tecnologia que existe, com todo o conforto que você tem, existe o mal na política, existe o mal na sociologia, existe o mal do relacionamento, existe o mal na economia, existe o mal dentro da igreja. É o que está dizendo a Bíblia. É o que está dizendo a palavra de Deus. A imprensa, quando Gutenberg multiplicou a Bíblia, foi uma revolução tremenda, e as pessoas só foram transformadas por causa da palavra de Deus que habitou no coração daquelas pessoas, daquele tempo que habitam no nosso coração até hoje. Tecnologias digitais podem apoiar a tradução da Bíblia, mas quem salva é Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a tecnologia, ela é útil, mas é serva. Ela nunca pode ser senhora da igreja e nem das nossas vidas. O cristão não precisa demonizar a tecnologia, mas ele não pode se ajoelhar diante dela, ele tem que se ajoelhar diante de Deus, o nosso Senhor. Aconteceu isso lá em Babel, né? Lembra da história de Babel? Os homens quiseram construir uma torre, mas qual era a intenção deles? A intenção deles está num texto ali, uma frase bem interessante, de Gênesis capítulo 11, versículo 4. Babel continua sendo uma advertência para nós. O problema não estava nos tijolos, que era a tecnologia que eles tinham da época, mas estava no coração deles, porque eles queriam construir. Eles disseram o seguinte: vamos construir para que nos tornemos célebres, para que o nosso nome seja conhecido. O erro está aí, ainda hoje continua do mesmo jeito. A Babel está aí, né? As coisas más estão aí nos corações dos homens. Vinde, diz o texto de Gênesis capítulo 11, versículo 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e nos tornemos célebre o nosso nome. A pergunta, meu irmão e minha irmã, não é apenas o que estas ferramentas conseguem fazer, que são boas, mas a pergunta que eu faço ao meu coração, eu trabalhei com isso 30 anos, com tecnologia. A pergunta que eu faço para o meu coração hoje é: a quem está essa tecnologia, o conforto que você tem na sua casa, a quem ele está servindo? Para você é bom, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus.
Por isso que antes de adotar um recurso, é preciso fazer 3, se pode até mais, 3 perguntas que eu faço para mim. Isto está de acordo com a verdade de Deus? Aquilo que eu estou adquirindo? Isto serve verdadeiramente às pessoas, porque o que eu tenho, eu devo repartir com o outro. A outra pergunta, isso preserva a minha responsabilidade, a minha comunhão e o meu caráter diante de Deus? É isso que precisamos perguntar para nós, quando temos tantas coisas a serem usadas. Se fizermos essa pergunta, Deus vai nos dar a resposta. Se não ajudar a servir, use com gratidão, mas se não te serve, se não glorifica a Deus, se não serve para ajudar o irmão, se não é para a glória de Deus, se vai modificar, alterar o seu caráter, rejeite, porque não é de Deus, não é de Deus. Toda tecnologia deve permanecer nas mãos do homem como instrumento de mordomia e de serviço, segundo Pedro está dizendo aqui, porque toda erva acaba um dia, né? Está dizendo, toda tecnologia deve permanecer nas mãos do homem como instrumento e mordomia de serviço, nunca, 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 nunca ocupar o lugar de Deus, de maneira alguma. Nunca, de maneira alguma. Por último, agora vocês estão mais tranquilos, estou terminando. Estou terminando. Elevar a presença humana, né? Deus chama pessoas e não máquinas. Deus chama pessoas e não máquinas. O sinal visível da verdade obedecida, segundo Pedro aqui, é o amor real entre as pessoas. Diz assim, versículo 22, amai-vos de coração uns aos outros. Nunca tivemos tantos meios de contato e ainda assim a conexão com as pessoas às vezes é tão difícil. Eu tenho exemplo na minha família com isso. Nunca tivemos tanta coisa, né, que é fácil para nós. É interessante que foi feita uma pesquisa pela Pense, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, em 2024 pelo IBGE. Pesquisa feita entre jovens, e 26% desses jovens de 13 a 17 anos de idade disseram que, apesar de terem toda a tecnologia, na maioria das vezes, ou sempre, ninguém se preocupava com eles. IBGE, pesquisa do IBGE. O dado não prova que a tecnologia cause solidão, mas revela algo importante. Estar cercado de contatos conectados às redes não significa sentir-se amado, ouvido e cuidado. Eu estava conversando com uma pessoa ainda hoje de manhã, visitando uma pessoa hoje de manhã, lá em Pinhal. E ela me disse, eu só senti cuidado de uma pessoa aqui nesse mundo. E ela citou, não era o pai nem a mãe. E o cuidado especial que eu tive foi somente de Deus. Somente de Deus. Então aqui está uma diferença que nenhuma inovação elimina. A tecnologia não foi criada à imagem de Deus. De maneira alguma. Na missão da igreja, Deus chama, santifica, e Ele envia pessoas. Ele não envia ferramentas, Ele envia pessoas. Ele envia você e eu. Você pode ter o celular na mão, o mais moderno possível, aí o iPhone 17, eu não sei qual é agora, mas Ele vai usar a sua vida. Ele vai usar a sua palavra. Ele vai usar o seu caráter. Ele vai usar se você paga a sua dívida direitinho. Ele vai olhar, Deus olha para o seu coração, para os seus relacionamentos. Mateus diz assim, ide por todo mundo fazer discípulos. Ele está falando para pessoas falhas. Ide por todo mundo fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho. Olha aí a eternidade do Evangelho.
batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as. Ensinando-as o quê? Software, hardware? Não, ensinando o Evangelho. Ensinando-as a guardar todas as coisas, que é ou que são todas essas coisas, o Evangelho de Jesus. Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Sermão do Monte, Evangelho de Jesus. Jesus não comissionou máquinas, comissionou discípulos. Deus decidiu que o seu povo refletisse o caráter de Jesus. O caráter de Jesus. Testemunhasse da graça de Deus, por meio da sua vida falha, mas através da graça e da misericórdia de Deus. O microfone não prega. O microfone aqui sozinho ele não vai pregar. Um pregador prega através dele. Uma câmera, ela não pastoreia. O pastor é quem alcança almas. Um aplicativo não discipula. Quem discipula são pessoas, discipulando pessoas. Por isso, nós precisamos continuar ouvindo e sentar à mesa, impor as mãos em oração, agradecendo a Deus a bênção de termos conhecido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho, meus irmãos, eu posso visitar pessoas, posso fazer muita coisa, mas o Evangelho é sentar-se à mesa com o irmão, é impor as mãos em oração com o irmão, é batizar em nome de Jesus e é pregar a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne. Quando Pedro fala lá, quando lemos lá no início, que o Evangelho é eterno, e o Verbo se fez carne, esse Verbo é eterno. E habitou no seu coração, habitou entre nós, cheio de graça. Não há julgamento, não há imposição de mãos, no sentido de acusar. A graça, o Verbo cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quanto mais avançadas forem as tecnologias, mais a igreja deve valorizar pessoas transformadas por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Essa é a palavra que eu tinha para o coração dos meus irmãos nessa noite. A tecnologia não perdoa pecado, não reconcilia o homem com Deus. A tecnologia não vence a morte, não garante a paz à alma, mas o Evangelho sim, é eterno. Pedro está dizendo, Pedro nos conduz à pergunta decisiva: quem pode nos fazer nascer de novo? Quem pode purificar a alma? Quem pode produzir amor sincero? Quem pode dar esperança àquele que morre? A resposta não é a tecnologia, não é a máquina, não é a ferramenta. A resposta é, Pedro diz isso, é Deus, o Pai que salva por meio de Cristo, o Filho que morreu e ressuscitou, e o Espírito que aplica no nosso coração esta palavra do Evangelho. Por isso, diante das mudanças atuais que você está enfrentando, que eu estou enfrentando, eu estava lendo um pouco sobre IA, sobre inteligência artificial e procurando me conhecer um pouco mais, e as pessoas estão assim, com pensamentos, né? Pessoas com muito medo dessa coisa, do que vai acontecer com o homem e tal e tal. Mas o Evangelho é o mesmo. O Evangelho tira o medo do coração, porque a nossa esperança não está no IA, não está na tecnologia ou na ciência, que são boas, está em Jesus. Então por isso, diante das mudanças atuais, a igreja deve renovar os meios sem negociar o fundamento.
ela deve preferir a fidelidade, deve preferir a fidelidade ao invés da performance. Na verdade, essa é a palavra de Deus. Ela deve usar os recursos sem se tornar servas desses recursos. Ela deve levar a presença humana, porque Deus chama pessoas para amar, servir e testemunhar. Não precisamos ter medo do futuro, porque Deus continua sendo o Senhor do futuro. Não é a tecnologia, o Senhor é o Senhor do futuro. Podemos usar as ferramentas modernas como gratidão, discernimento, sabendo que elas são úteis para o homem, mas jamais necessárias para completar o poder de Deus. Porque o poder de Deus é único. É único, é único. A tecnologia continua mudando, mas a palavra continua e permanece. Enquanto houver pecadores, haverá necessidade do Evangelho. Enquanto houver igreja, Deus continuará enviando pessoas. Enquanto Cristo reinar, nenhuma tecnologia ocupará o lugar daquele que salva e dá paz eterna. Por isso Pedro diz no versículo 25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Amém. Que Deus assim nos abençoe. O Evangelho de Cristo é poder de Deus. Boas novas de salvação. Vamos ter um momento de oração. Gostaria de convidar aqui o pastor Ageu. E talvez você que está aqui ouviu essa palavra. Qual vai ser a sua reação durante a semana? Não há outro nome dado entre os homens, da qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo. Jesus, Ele muda e transforma a vida de qualquer pessoa que abrir o seu coração. Talvez você esteja aqui caminhando há muito tempo e também precisa vencer, fazer morrer algumas áreas. Porque a vida é um sopro, não é? A vida é breve. As suas decisões aqui determinam o seu futuro. Deus quer transformar você para que você seja agente de transformação nessa geração. Um canal de bênção, um favor divino, meio de felicidade. Não há mais tempo para ficar negociando o que vai ser, o que não vai ser, será que isso é verdade ou não? O Espírito Santo está fazendo o seu apelo nesta noite, para que nós possamos decidir. A vida é preciosa, e o Senhor, Ele é poderoso. Você crê assim? Você pode se colocar de pé? Como está o seu coração? Seremos conduzidos por um momento de oração. Abra, rasga o seu coração diante do Senhor. E que você possa sair daqui impactado e transformado pelo poder do Evangelho, para fazer discípulos. Em nome de Jesus. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. Antes de orar, eu fui impactado com a palavra desta noite. Enquanto o reverendo João Batista pregava, eu estava pensando em muitas almas que não conhecem a Jesus. E a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, muitos não têm conhecimento de Deus.
E eu digo isto para vergonha vossa. É vergonha para a igreja do Senhor Jesus. Não é para esta igreja, nem para a minha igreja, para a igreja dele. Todos os salvos. Deixar de falar de Jesus. Aqui e para outras nações. Através de missionários que nós temos em todo lugar. Neste nosso mundo. Eu pensava, eu estava no Mato Grosso, uns 15 dias atrás, e eu encontrei um índio, lá um cacique na verdade, lá em Barra do Garças, e eu falei para ele, posso entrevistar você? Ele disse, pode. E uma das perguntas que eu fiz para ele, vocês aceitam evangélicos na aldeia? Ele disse, para visitar sim, pode ficar por alguns dias, mas logo nós mandamos embora. Nós não queremos evangélicos mudando a nossa cultura. Depois que eu terminei a entrevista com ele, eu falei para ele, já não gravando mais, porque é uma pena que vocês rejeitam a palavra de Deus. Ele falou, já teve missionários lá, mas mandamos embora. E o índio disse, faz quanto tempo que Jesus morreu? Aí o missionário disse, 2000 anos. E aquele índio disse, e agora que vocês vêm nos avisar e falar que só Jesus Cristo salva? Vamos, sim, como igreja. Estou falando isso, pastor João Batista, não é consertando o que você pregou, porque foi palavras de Deus. Mas o que você trouxe aqui para nós hoje é que tecnologia não salva, só Jesus. Muito obrigado. Vamos orar? Trago aqui o abraço do Lucas e da Gislaine, tá? Para vocês. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, Tu és o Deus que amamos. E dizemos isso com muito temor. Dizemos que Te amamos e que Te servimos. E realmente Te amamos. Ainda que imperfeito que somos, Te amamos e Te servimos. E que esta palavra que foi pregada aqui nesta noite, eu creio, tenho certeza que encontrou lugar em cada coração. E se porventura nesta noite aqui, alguém ainda não tem esperança de vida eterna, eu não conheço aqui as pessoas todas, não conheço todas as pessoas, mas se tiver, Senhor, alguém que foi tocado pela Tua palavra e que não tem esperança de vida eterna, ainda não fez uma entrega total ao Senhor Jesus, a nossa oração é que o Teu Espírito Santo esteja convencendo esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Oh Deus, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, abençoa a vida do Teu servo, anjo desta igreja, abençoa toda a liderança desta igreja, abençoa os ministérios desta igreja, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Adore ao Senhor, aquele que é santo, aquele que reina para todo sempre. Obrigado, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Adore ao Senhor. Nós te adoramos. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Adore ao Senhor. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todo
Aleluia. Oh Senhor. E os anjos clamam, Santo, Toda a criação. toda a criação, Santo, santo. Santo, Exaltado é. exaltado Santo é o Senhor. Santo pra sempre. Teu povo te adora, Senhor. Aleluia. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, o sempre será. Santo, Santo pra sempre. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Tu sempre será. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Recebe o nosso louvor. Recebe toda a adoração nesta noite, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Queremos, como igreja, viver esse nome santo todos os dias. Recebe, Pai, todo louvor, honra e glória nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Nós estamos partindo para o final. Nós desejamos a você uma excelente semana. Que Deus possa continuar acompanhando você, te livrando de todo o mal. Que o Senhor esteja presente em todos os momentos. Amém? Agradecemos as visitas de hoje. Muito obrigado mais uma vez pelas visitas de vocês, né? Sempre que desejarem, serão muito bem-vindos em estar conosco. Agradecer ao pastor João, né, pela disposição de ministrar a palavra de Deus, ao pastor Ageu que está aqui conosco. Mande nosso abraço a todos os irmãos da Igreja Batista e sejamos despedidos com a bênção apostólica. Amém? Tem aniversário do Gui, né? Vem cá, o Gui está subindo? Então vamos cantar parabéns para ele, mas vamos orar por ele? Orar pela Giovana, que também vai estar celebrando o aniversário essa semana, no dia 19, né? Dia 20, pastor. Já ora por ela 20. também? Dia 20, Giovana. É 20, né? 20. Já ora por ela. Quem mais fez aniversário aí e deseja que a gente venha orar? Tem mais. Amém. Vamos orar por eles. Vem cá. Ê, menino! Lindão, lindão. Vamos orar por você. Vamos orar por eles. Levante sua mão direita sobre a vida dos nossos irmãozinhos aqui, né? Pai Celestial, muito obrigado pela vida das nossas crianças, pela vida do Guilherme, que completou mais um aninho de vida. Obrigado por ter, ó Pai, começado a boa obra na vida dele, que o Senhor continue proporcionando, que ele cresça em graça e em conhecimento do Senhor sempre nos teus caminhos. Continue dando saúde, sustento e que todas as condições para que ele seja um menino cada vez mais fortalecido em Ti e usado pelo Senhor. Também nós oramos pela Giovana. Obrigado, ó Pai, nessa semana vai estar completando mais um aniversário, que o Senhor continue sustentando a vida da Giovana também, abençoando poderosamente, dando graça, conhecimento, revelação da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado, e que o Senhor continue abençoando não somente esses nossos irmãozinhos, mas também toda a família. Nós oramos e profetizamos a Tua bênção, a Tua paz, o Teu amor, o Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém?
O Guilherme fez aniversário na quarta-feira, né? Quarta-feira que ele fez, né? Foi quarta-feira. A Rose perguntou para ele: quem vai cantar parabéns amanhã? Falou, pastor vai cantar parabéns. Foi. Era ele, né? Sejamos despedidos com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor do nosso Pai e as consolações e a unção e a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam paz. Deus te abençoe. Não vá antes de dar pelo menos uns 10 abraços aí no seu irmão.